A paz do Senhor a todos. Meu nome é Isaías Gonçalves e estou aqui para cumprir algo que já está no meu coração há um bom tempo. Desde que aceitei a Jesus como Salvador, eu sempre pensei muito na volta do Senhor, no arrebatamento, no estudo escatológico. E tenho nos últimos dias estado no meu coração colocado tudo isso que eu aprendi durante algum tempo, colocar à disposição dos irmãos da igreja, né? E agora está se materializando isso através deste curso, o curso da escatologia bíblica. E quando nós estudamos e buscamos entender a escatologia bíblica, eu lembro de uma frase de um escritor escatológico antigo chamado Wim Malgo, que ele dizia assim: por incrível que pareça, ainda teremos um final feliz. E a escatologia, ela sempre traz alguma apreensão, alguma ansiedade a todos aqueles que se deparam com os livros escatológicos, com as profecias escatológicas. Sempre pode gerar um pouco de medo e ansiedade, né? Mas isso por falta de conhecimento. No momento que nós começamos a estudar a escatologia, começamos a entender o que está por vir, nós que estamos firmados na palavra de Deus, nos sentimos aliviados por entender um pouco mais desse assunto. Então me proponho nesse curso a passar um pouco daquilo que eu sei sobre esse assunto escatologia. E uma pergunta que surge quando nós vamos estudar a escatologia é: por que devemos estudar escatologia? E eu encontro essa resposta na Bíblia. Sempre que a gente vai falar sobre esse assunto, eu trago esses motivos por que devemos estudar escatologia. Eu encontro na Bíblia, em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 13, o verso 15, eu encontro um texto de Pedro dizendo assim: antes santificai-no ao Senhor, Deus em vossos corações, e estáis sempre firmes ou preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós entendemos que Pedro, ele fala de uma esperança que nós devemos... Só voltando aqui, perfeito. Que nós precisamos estudar escatologia porque entendemos que em algum momento seremos perguntados sobre a esperança que há em nós. E essa esperança, ela precisa ser respondida com mansidão. E essa esperança é que Jesus voltará. Também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 18, Paulo, quando ele traz toda aquela dinâmica do arrebatamento, que nós vamos estudar isso detalhadamente quando chegarmos no momento de falar sobre arrebatamento, ele termina a sua carta dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais seriam essas palavras? As palavras acerca do arrebatamento, que ele traz toda a dinâmica do arrebatamento, e aí, por fim, ele vai dizer: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo também, nos últimos momentos da sua vida, ali quando ele está na prisão marmantina em Roma, e ele está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, que estava em Éfeso, ele começa a detalhar tudo aquilo que está acontecendo com ele dá algumas recomendações, e por fim, quando ele ouve já os soldados pretorianos descendo as escadas da prisão marmantina para levá-lo à execução, ele fala a Timóteo, ele muda o contexto da sua carta e ele diz assim para Timóteo: Timóteo, já está chegando o meu momento, mas guardei a fé, trilhei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua volta. Então,
Paulo ele tinha essa esperança dentro de si. Então, por quê? Porque ele sabia da escatologia. Ele sabia, ele tinha um entendimento do que estava por vir. Que o Império Romano poderia até matar o seu corpo físico, mas a sua alma estaria com o Senhor. E ele entendia isso através da escatologia. Então, por isso é muito importante nós estudarmos a escatologia. E o que é escatologia? Já entrando dentro da nossa aula de introdução, né? A palavra escatologia, ela vem do grego eschatos, últimas coisas, últimos, ilogia, palavra, tratado, doutrina. Então seria a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. No sentido teológico, o que vem a ser a escatologia? É a área da teologia sistemática que trata das últimas coisas. O termo deriva de uma combinação das palavras gregas eschatos, que significa último, e logos, que significa palavra. O sufixo português logia significa estado, ciência ou doutrina. Então, esse é o contexto do que é escatologia no sentido teológico. Ela é uma área da teologia sistemática. O que vem a ser a teologia sistemática? A teologia ela traz uma sistemática de assuntos principais. Nós temos soterologia, que é o estudo da salvação. Nós temos hamartiologia, que é o estudo do pecado. Nós temos eclesiologia, que é o tratado, o estudo da igreja. E nós temos também, dentro dessa teologia sistemática, a escatologia, né? Escatologia, que vem a ser o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. A escatologia, ela lida com realidades extremamente pessoais, como a morte, a condição imediatamente posterior à morte, ao passamento, e a glorificação. Dentro desse contexto, ela vai abordar questões mais cósmicas também. Quando ela vai falar de segunda vinda de Cristo, do milênio, o juízo final, recompensas, castigos eternos, novos céus e nova terra. Dentro desse parágrafo aqui é importante salientar então, que a escatologia ela tem uma conotação pessoal, quando ela vai tratar das nossas questões pessoais. Quem nunca se perguntou para onde iremos, né? Da onde viemos e para onde iremos? O que vai acontecer depois que fecharmos os olhos aqui na Terra, quando morrermos, né? O que vai acontecer? Isso é uma pergunta que, desde os filósofos gregos, ela já trazia essa questão dessas perguntas. Nós temos isso muito forte, principalmente na igreja de Tessalônica, quando Paulo precisa, inclusive, escrever uma carta para eles, orientando o que aconteceria depois da morte. Então, essa é uma das questões pessoais, né, da escatologia. Mas ela também tem uma questão cósmica, uma questão mais coletiva, mais globalizada, quando a escatologia ela vai estudar, e todos esses temas nós iremos estudar em nossas aulas aqui, como a segunda vinda de Cristo, o milênio, o juízo final, recompensas e castigos eternos, novos céus e nova terra. Então são todos assuntos que serão abordados aqui nesse tempo em que estaremos juntos aqui nessas aulas. A escatologia pessoal, o que é a parte da escatologia pessoal? É tudo aquilo que se aplica ao ser humano como indivíduo, né? É o ramo da teologia que estuda o destino final de cada ser humano. Aborda temas como a morte, estado da alma após a morte física e estado intermediário. Essa parte do estado intermediário é um assunto também tem muito
muitas questões, muitas dúvidas, até mesmo no nosso meio pentecostal, existem muitas dúvidas sobre isso. Será que há um sono da alma? Será que o que acontece depois que fechamos os olhos aqui? Será que temos um período de sono, seremos acordados pelo Senhor no arrebatamento? Ou já estaremos desfrutando de uma glória parcial, de um estado intermediário? Não é o céu, não é o paraíso ainda, mas algo intermediário. Isso tudo nós procuraremos responder nestas aulas. Mas o grande inimigo do ser humano, o grande adversário é a morte, né? Todos temos medo da morte por algum momento já tivemos, ou se não temos, ou por algum tempo já tivemos, né? E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, quando ele fala do texto da ressurreição, que é a 1 Coríntios capítulo 15, que tem por título Ressurreição, lá no verso 26 ele fala, olha, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, né? Então, isso aqui trata a escatologia pessoal. Já, também, continuando esse texto, né, Paulo vai falar sobre essa questão da morte, né, quando a morte ela é vencida. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, 53 a 54, porque convém que isto que é corruptível, ele está falando do corpo, se revista de incompatibilidade, ou melhor, de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, a escatologia pessoal, ela trata disso. Ela trata no sentido de que a escatologia tem a ver comigo como pessoa. E ela traz essa resposta. O que vai acontecer conosco depois da morte? A vida consiste em uma soma do que é material, o corpo, né, no grego somar, com o que é imaterial, a alma e o espírito. No momento da morte, a expressão imaterial entra imediatamente na presença de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios de novo. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Paulo já tinha esse entendimento dentro desse conceito de escatologia pessoal que, ao dormir aqui, ele reviveria, ele teria uma esperança que era habitar com o Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse, né, ali naquele texto famoso, quando está ao lado do ladrão da cruz. Depois nós vamos entrar nessa questão do estado intermediário mais profundamente, mas só para a gente dar um entendimento sobre o que é a escatologia pessoal, né? E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi de pronto, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então essa parte trata da escatologia pessoal. Mas nós também temos a escatologia geral, que ela é um ramo da teologia que estuda o destino final da humanidade e do universo. Agora estamos falando de forma coletiva. E ele abrange eventos da segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, né, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Claro que para cristãos, para os salvos, é a primeira ressurreição que interessa, a segunda não é para salvos, nós vamos falar nisso em algum momento. O juízo final, que lembrando que a Bíblia não traz esse tema juízo final, ela fala de juízo do trono branco, né? Então, mas é dentro desse contexto do juízo final. E o estabelecimento do reino de Deus, conhecido como milênio, né? Então, há muitas questões divergentes principalmente sobre a grande tribulação. Alguns têm pensamentos pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas. Dentro do assunto do milênio existem os amilenaristas, ou os pós-milenaristas, os pré-milenaristas. Dentro da questão do próprio desfecho final, nós temos os aniquilacionistas, né? E tem vários grupos
que defendem algumas ideias. Nós vamos tratar sobre todos esses assuntos aqui, mas todos os teólogos evangélicos escatológicos, principalmente os pentecostais e alguns não pentecostais, os pseudo-pentecostais, eles têm uma verdade que é compartilhada entre todos, que é o fato que Jesus voltará. Então isso é um consenso entre toda a teologia escatológica, tanto dos pentecostais, dos pseudos-pentecostais, de todos os grupos, né, entendem isso, que Jesus vai voltar. E a escatologia geral, diferente da pessoal, né, o pessoal trata de um tema, a escatologia geral ela trata de outro tema, ela vai abordar, ela vai partir desse princípio, que Jesus vai voltar. Quando será essa volta? Se é antes da grande tribulação, se é depois da grande tribulação, se é no final do milênio, se é antes do milênio, isso tudo nós vamos mostrar as nossas posições relacionadas a esse tema, mas há algumas divergências, mas nós vamos nos posicionar, né? Embora os estudiosos normalmente concordem que Jesus voltará, e é bem dentro daquilo que nós estamos falando, existem diferentes opiniões sobre os detalhes das circunstâncias que levarão ou se seguirão ao retorno de Cristo. Essas diferentes opiniões, elas estão relacionadas à sequência dos eventos do fim, à grande tribulação, o milênio e ao futuro de Israel. As grandes controvérsias, ou melhor, as grandes discussões, elas estão baseadas nesses três temas da escatologia, que é a grande tribulação, que é o milênio e o futuro de Israel. Então é dentro desses temas que nós temos as maiores discussões teológicas, que eu vou apresentar aqui no decorrer das aulas. Mas qual a nossa posição? O que nós cremos, para já não deixarmos dúvida daquilo que nós cremos a respeito da escatologia, já a linha que nós vamos seguir dentro dessa primeira desse curso, né? Mas já vamos abordar aqui o nosso cremos, digamos assim, né? Primeiro, nós somos dispensacionalistas. O que vem a ser dispensacionalistas? Dispensacionalistas, nós entendemos que Deus ele trabalha através de dispensações, ele sempre trabalhou dessa forma. Através de 7 dispensações, nós vivemos a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. E por que isso é importante e por que isso nos distancia da outra vertente, que é a aliancistas? Nós teremos uma aula, não se preocupe, nós teremos uma aula só sobre dispensações e alianças, tá? Mas, só para a gente trazer a ideia aqui, o dispensacionalista, ele defende que igreja e Israel são coisas diferentes. Há um plano para a igreja e há um plano para Israel, diferentes. Dentro do aliancismo, esse plano ele é conjunto. E o que isso torna importante no sentido escatológico? É que, se eu sou dispensacionalista e eu entendo que igreja é uma coisa, Israel é outra, eu vou entender que a grande tribulação não é para a igreja, é para Israel. Agora, se eu sou aliancista e entendo que as promessas de Deus para Israel no Novo Testamento se tornou as mesmas para a igreja, eu vou entender que a igreja passa pela grande tribulação, que não é o nosso caso. Porque nós somos pré-tribulacionistas. O que significa pré-tribulacionismo? Nós entendemos que Jesus ele arrebata a igreja antes da grande tribulação. Ou seja, nós não veremos a grande tribulação, nós não conheceremos o anticristo, nós não conheceremos as pragas que virão sobre esse período. Existe um grupo, que é os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Nós temos também os mesotribulacionistas, que é aqueles que acreditam que a igreja passará em parte pela grande tribulação. Nós temos os pré-ira, que também defende uma divisão entre grande tribulação e ira de Deus, mas nós entendemos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. E nós vamos falar sobre esse assunto numa aula, na aula que nós tratarmos sobre esse assunto, nós vamos mostrar o que a Bíblia diz sobre o assunto. E aí nós vamos entender que somos pré-tribulacionistas.
Também nós entendemos que a interpretação do Apocalipse, principalmente do Apocalipse, ela é literal e histórica e gramatical. A Bíblia, ela traz tipos, a tipologia bíblica, ela traz também as parábolas, traz um momento que ela é simbólica, mas nós entendemos que quando trata da escatologia, principalmente apocalíptica, nós entendemos que ela é literal. Vou dar um exemplo disso. Quando a Bíblia fala que Jesus voltará, nós entendemos de forma literal que ele vai voltar à Terra, sim. Quando nós lemos que o milênio é um período de 1000 anos, nós não entendemos isso como simbólico, nós entendemos que será um período de 1000 anos também. Quando nós tratamos de grande tribulação, e vamos ler ali, principalmente nos textos de Daniel, porque entendemos que a escatologia bíblica ela não está somente em Apocalipse, ela está em outros livros, e nós vamos passar por cada um desses livros mostrando aonde está a escatologia nesses livros. Nós entendemos que sempre ela trata uma literalidade, e ela é histórica e gramatical. Então nós entendemos que Apocalipse não é simbólico. Nós entendemos que, claro que há algumas figuras simbólicas, mas quando trata de tempos, nós entendemos que há uma literalidade nisso. Também somos pré-milenaristas, né? Ou pré-milenistas. Isso parece óbvio, já que somos pré-tribulacionistas, logo nós entendemos também que somos pré-milenaristas, né? Então que Jesus, se ele vai voltar segundo o nosso entendimento e segundo uma boa base bíblica que apresentaremos antes da grande tribulação, obviamente ele vai voltar antes do milênio, do reino milenar. Então, já dentro desse assunto, nós vamos pontuar aqui a sequência dos eventos escatológicos, né, para nós termos uma base já de tudo aquilo que nós vamos estudar parte por parte. Claro que nós não vamos estudar somente esses tópicos, dentro desses tópicos existem muitos subtópicos que nós vamos estudar, mas as palavras-chave para nós entendermos isso, às vezes tem que tocar na tela aqui, senão ela fecha, né? A sequência dos eventos escatológicos são esses, então. O primeiro evento escatológico que nós entendemos é o arrebatamento. É um arrebatamento que ele é secreto, ele é iminente, e então se ele é iminente, ele vai acontecer a qualquer momento. Então esse é o primeiro ato do arrebatamento, e já abrindo um parênteses aqui, se o arrebatamento é iminente, ele não precisa de sinais para acontecer. E nós vamos tratar nisso na nossa, eu acho que a quinta ou sexta aula, quando nós falarmos somente sobre arrebatamento. Seguindo o arrebatamento, para aqueles que ficarem aqui na Terra, nós temos o período da grande tribulação. É um período literal, como nós já falamos, um período de literalidade de 7 anos, onde serão aplicadas aquela sequência ali de Apocalipse, começando no capítulo 6, quando fala dos 7 selos, das 7 trombetas e dos 7 flagelos. Nós entendemos que tudo isso ocorrerá dentro da grande tribulação, e a igreja não passa por esse momento, a igreja está no céu. Então a grande tribulação ela vai tratar desse assunto. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, sobre a ideia da tríade satânica que vai estar governando na grande tribulação, onde estará a igreja, onde estará Israel, quem são os santos da grande tribulação. Então nós vamos tratar todos esses assuntos quando falarmos da grande tribulação. Ao final desse período de 7 anos, nós estamos falando da sequência dos eventos escatológicos. Então nós temos o arrebatamento, logo em seguida o período de 7 anos da grande tribulação, e no final da grande tribulação, logo depois da guerra do Armagedon, nós temos a segunda vinda de Cristo, bem diferente do arrebatamento. Desta vez ele vem com poder e grande glória, e todo olho vai ver. Se eu falei que o arrebatamento ele é em secreto, a segunda vinda não é secreta, todo olho verá. E quando ele vir na segunda vinda, ele vem por vários motivos, e um desses motivos é para estabelecer o reino milenar. Novamente, a literalidade, um período de 1000 anos, onde o diabo estará preso. A tríade satânica, né? Nós temos
o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo, ou no Geena, e Satanás será preso por um período de 1000 anos. Então, esse período que ele está preso, nós viveremos aqui o reino milenar. Nós vamos falar sobre esse assunto também. Terminado este período, Satanás é solto, ainda por um pouco depois dos 1000 anos ele é solto, para quê? Para passar pelo trono branco, pelo grande juízo final, né? O grande trono branco, onde serão julgados os grandes e os pequenos, todos aqueles que não aceitaram a Cristo, que desprezaram a mensagem da cruz, serão julgados no trono branco. A partir do trono branco começa o reino eternal, é quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, nova Jerusalém que desce no céu. Então, dentro da nossa introdução, da nossa primeira aula, nós tratamos desse assunto. A partir da próxima aula, nós vamos tratar sobre a escatologia nos livros bíblicos, né? Isso para mostrar, nosso entendimento às vezes é que quando fala-se de escatologia, trata do livro do Apocalipse, mas não. O Apocalipse é um dos livros que tratam questões da escatologia, mas nós encontramos escatologia no livro de Daniel, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, nós encontramos nos evangelhos, nas cartas paulinas, nas cartas petrinas, nos profetas do Antigo Testamento, Ezequiel, Zacarias, Isaías. Então nós vamos mostrar cada um desses profetas, o que eles falaram sobre a escatologia, o que trataram sobre esse assunto. Então, essa é a nossa primeira aula. Eu peço aos irmãos que permaneçam nos canais ali do WhatsApp, que ali nós vamos divulgando as aulas, mostrando os slides ali. Então, eu creio que vai ser bênção para todos nós ter um entendimento maior do que é a escatologia bíblica, né? O que nos espera? Por que servimos a Deus? Por que nós buscamos a Deus? Porque almejamos encontrá-lo um dia. E a escatologia, ela trata disso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.